Nessa quinta-feira, dia 24 de 2 de 2022, a Rússia invadiu o território da Ucrânia, interrompendo um período de 80 anos de paz que existia dentro do continente europeu. Mas por que essa treta está rolando? O que vai acontecer agora? Vai ter uma terceira guerra mundial? E o Brasil nessa história toda? Quer saber essas respostas? Então assiste esse vídeo que eu vou te responder. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu fiz esse vídeo extra aqui pro canal, o mais rápido que eu pude, para trazer para vocês aí um panorama da situação que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Para ir direto ao ponto, eu vou começar respondendo o porquê que essa treta está acontecendo e por que o Putin autorizou um ataque dentro do território ucraniano. No campo da geopolítica, nós temos a teoria da Heartland, ou Terra-Coração, que foi desenvolvida pelo britânico Halford J. Mackinder no século XIX. Essa teoria, explicando bem resumidamente, pois ela é bem complexa e daria até um vídeo exclusivo, ela diz que existe uma região do mundo que seria um ponto central para o domínio de um grande império e talvez até um ponto para a dominação mundial. A Heartland, a Terra-Coração ou a Ilha Mundo. Isso seria possível, segundo essa tese, pela posição estratégica e por conta dos recursos humanos e naturais que existem nessa região. Beleza, mas que região que é essa? É a região do planeta que possui a maior extensão de terra contínua, a Europa e a Ásia, ou Eurásia, como também é conhecida. Nas palavras do próprio Mackinder, quem controla a Europa Oriental domina a Terra Central. Quem controla a Terra Central domina a Ilha Mundial. E quem controla a Ilha Mundial domina o mundo. A Rússia seria o pivô dessa região, pois é o país que tem a maior faixa de terra de todo aquele pedaço por ali. Um outro ponto aí que também seria importante seria a Alemanha, pois ela fica no centro da Europa. Portanto, quem dominasse esses dois pontos dominaria a Ilha Mundo. Pode parecer meio viagem, né? Mas não é não. Você sabe quem levou bem a sério essa teoria? Os Estados Unidos e a Inglaterra. A partir das ideias do Mackinder, foi construída a teoria Heartland, também chamada de estratégia de contenção. Nela, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos embasaram seus planos de política internacional, sempre buscando separar a Rússia da Alemanha, ou impedindo que aquela região caísse no domínio de um único governo. Você quer um exemplo disso? Foi a divisão que ocorreu na Alemanha com o fim da Segunda Guerra Mundial. Por pouco, a União Soviética não dominou toda aquela área, hein galera? Com o período de Guerra Fria, os Estados Unidos, querendo conter o avanço soviético, buscou reconstruir e pacificar e unificar a Europa para formar ali um cordão, uma barreira que fosse forte o suficiente para segurar os soviéticos de tomarem toda a região e também de terem um acesso livre aos oceanos. Para isso, os americanos criaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que você deve estar ouvindo muito falar por aí. Ela é uma aliança militar entre diversos países europeus e os Estados Unidos e hoje em dia mais alguns países membros. Além disso, para assegurar a paz entre os países da própria Europa, que viviam se matando há milênios, né pessoal? Os estadunidenses fazem os países criarem entre si uma aliança de cooperação política e econômica, e com o tempo nós temos a formação da União Europeia. É dentro desse contexto da Guerra Fria que nós temos o início do problema entre a Rússia e a Ucrânia. A União Soviética, pessoal, antes do seu desmanche, antes do seu fim, tinha o domínio de todo o leste europeu, incluindo o atual território da Ucrânia. Por força, os soviéticos dominaram a região por muito tempo, mataram muita pessoa, maltrataram muita gente e os então hoje ucranianos não têm uma boa memória do tempo em que eles foram governados por uma autoridade que vinha aí dos russos. Um dos exemplos disso foi o caso do desastre de Chernobyl, onde Kiev se sentiu totalmente abandonado por Moscou nessa ocasião. Com o fim da União Soviética em 1991, as 15 repúblicas que formavam esse imenso bloco se tornaram independentes. A Rússia se viu então derrotada e encolhida de volta para o seu próprio território, e ela ficou lá quieta por bastante tempo. É importante citar que os russos, historicamente, sofreram invasões constantes em seu território. Mongóis, franceses, alemães ameaçaram a existência da Rússia como uma potência. E por diversas vezes, inclusive na União Soviética, como eu já tinha falado, os russos expandiam além do seu próprio território como uma forma de proteção. Eles usavam os territórios vizinhos como um escudo. Eles simplesmente aumentavam seu tamanho, deixando a sua capital e seu território mais afastado de possíveis invasores. Galera, a gente está falando aqui da maior faixa de terra contínua do planeta Terra. Não se esqueçam disso. Você expandindo dessa maneira
torna um cerco à sua capital quase impossível. É como se o alcance de um lutador de boxe fosse muito maior que o do seu adversário. Por muito tempo, os Estados Unidos, após o final da União Soviética, foi uma potência única no mundo. E quase ninguém tinha coragem ou força para peitar eles. E o seu maior aliado se tornou o bloco de países europeus ocidentais. Mas hoje, mais de 30 anos após o fim da Guerra Fria, o cenário mudou bastante. Rússia e China, sem dúvidas, são dois novos jogadores importantes e influentes dentro desse tabuleiro geopolítico. E os Estados Unidos parecem não estar vivendo aí os seus melhores dias. O Oriente se reergue então como uma grande potência. É aí que entra a situação da Ucrânia. Um país com uma posição estratégica e com um grande potencial agrícola, dona de um solo muito fértil e é o maior país em população dos ex-membros soviéticos e se tornou assim um objeto de desejo de Vladimir Putin. Segundo o presidente russo, a maior tragédia geopolítica do século XX foi a extinção da União Soviética. Para ele, a Ucrânia não tem o direito de existir como um país independente, pois é uma criação russa, o que é uma grande balela. É bem verdade que Kiev já foi até mesmo a capital dos Rus, mas isso não quer dizer que a Ucrânia não tenha sua própria identidade. Na realidade, o povo ucraniano sofre com invasões desde sempre. As agressões ao território vizinho dos russos começou em 2014, quando Putin anexou a região da Crimeia, uma região que desde então se encontra sob o domínio da Rússia. Como resposta, a Ucrânia expressou o desejo de ingressar na OTAN para se proteger. Mais de 60% da população tem esse desejo. Mas isso aí acabou sendo a gota d'água para o presidente Putin. E antes que os ocidentais ganhassem um aliado vizinho à Rússia, ele decidiu agir. Para a Rússia, a presença da OTAN na sua fronteira é inaceitável e representa uma ameaça à soberania nacional. Para fazer um paralelo comparativo, é como se a Rússia estabelecesse uma base aliada no México, logo ali na fronteira dos Estados Unidos. No entanto, pessoal, na minha opinião, sim, eu vou deixar a minha opinião. Achou que eu ia ficar em cima do muro, né? A meu ver, existe uma grande diferença entre o modo de agir da OTAN e da Rússia. Ambos, sem dúvida nenhuma, procuram expandir seu domínio e influência. Não tem ninguém inocente nessa história. Mas a grande diferença é como eles fazem isso. Os países que querem fazer parte da OTAN o fazem por livre escolha. A OTAN não está invadindo ninguém e forçando ele para se tornar um membro. Se não quiser entrar, não entra e boa. Agora a Rússia está se mostrando bem diferente, lançando uma grande invasão sobre o território ucraniano. No exato momento que eu estou gravando esse vídeo, o exército russo já se encontra muito próximo da capital Kiev. Talvez quando você já esteja assistindo ele, as coisas já podem ter mudado. As perguntas agora são: o que vai acontecer daqui para frente? Vai rolar uma terceira guerra mundial? Alguém vai comprar a briga da Ucrânia ou ela está sozinha nessa? E o Brasil? Calma lá, eu vou responder tudo isso agora. Bom, embora a gente possa esperar uma resposta da OTAN e do Ocidente em geral, ela muito provavelmente não vai acontecer com o apoio direto e o envio de tropas para a proteção ucraniana. O Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, já anunciou, segundo ele, o maior pacote de sanções econômicas da história sobre os russos, mas que ele não vai enviar tropas diretamente para atuar no conflito. A tendência é que os outros países aí sigam o mesmo caminho. Se por um acaso a OTAN comprar essa briga, aí muito provavelmente nós teríamos um conflito generalizado, quase uma terceira guerra mundial. Outro cenário seria a Rússia, acabar agredindo alguns membros da OTAN, que também não ia dar boa coisa. A Polônia, por exemplo, já está com a orelha em pé. Mas até o momento, tanto a Europa quanto os Estados Unidos não parecem nem prontos e nem dispostos a um conflito desse tamanho. Ao que parece, a Ucrânia está sozinha mesmo. De qualquer forma, a situação é muito grave, tá, pessoal? No caso de um conflito generalizado, eu nem preciso falar o desespero que ia ser, Imagina uma terceira guerra mundial entre Estados Unidos, China, Rússia, Irã, Europa, Seria um cenário aí bem complicado. E no caso de ninguém fazer nada, além de sanções econômicas, uma pergunta surge então: o Putin vai parar por aí? Ele vai parar na Ucrânia? Nós já vimos um episódio similar, acontecendo lá no fim dos anos de 1930, quando a Alemanha começou a anexar territórios e tanto a Inglaterra quanto a França não tinham muito o que fazer naquele momento. E como hoje, eles não estavam preparados para uma guerra. E a Rússia, está preparada? Sim, galera, infelizmente ela está.
Por anos, a dependência europeia do gás natural que vem da Rússia fez com que as reservas do dinheiro do país se tornassem a quarta maior do mundo. O Putin juntou no seu cofrinho mais de 600 bilhões de dólares para se proteger das sanções que ele sofreria certamente aí no mercado internacional. Além disso, recentemente, os russos fecharam uma parceria para o abastecimento de gás para a China, num contrato de 30 anos. Sendo um ex-KGB e um grande estrategista, o Putin calculou seus movimentos por anos. Além de ser a maior potência nuclear do mundo, a Rússia, se fechar a torneirinha ali, corta a maior parte do abastecimento de energia da Europa, hein, pessoal? Galera, talvez esse movimento russo seja até agora um dos acontecimentos mais importantes do século XXI. Ele já é a maior agressão a um país europeu em mais de 80 anos, e as suas consequências e desdobramentos estão apenas começando. Ficou faltando falar do Brasil, né? Qual que é a consequência de todo esse conflito para o nosso país? Dificilmente vai sobrar em sentido militar aqui pra gente, mas no sentido econômico, que já está uma maravilha, né? Pode piorar ainda mais. A Rússia é o maior exportador de trigo do mundo e um dos maiores exportadores de petróleo e gás natural. Se tem guerra lá, os preços desses itens vão subir com certeza e, consequentemente, os preços vão subir por aqui também, pessoal. Não vai ter jeito. A nossa inflação pode ficar ainda mais alta, mesmo o Brasil mantendo uma posição neutra dentro desse conflito. Galera, eu espero que esse vídeo possa ter esclarecido alguns pontos para vocês aí sobre esse tema tão importante que está acontecendo. Eu vou continuar acompanhando os desfechos e conforme que for acontecendo, eu volto aqui com mais vídeos sobre o assunto, se for preciso. E se caso você esteja chegando agora aqui no canal, eu tenho alguns vídeos aqui que complementam esse assunto que eu tratei nesse vídeo. Tem um resumo sobre a Guerra Fria, que influencia diretamente esse conflito, tem um mini documentário sobre o desastre de Chernobyl lá na Ucrânia, e tem um vídeo sobre a economia brasileira e a inflação, para você ficar por dentro de todos os assuntos. Então se inscreve aqui no canal e confere os outros vídeos. Eu vou deixar o vídeo da Guerra Fria, o primeiro vídeo aqui no canal, no card final, para vocês aprenderem ou relembrarem os principais momentos desse período. Um abraço a todos que me assistiram até aqui e até o próximo vídeo aqui no Sociedade da História.